Salve, salve, devoto! Ainda sem voz, mas nós vamos chegar lá. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. E eu quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento da Bot Internet, a internet que cabe no seu bolso. Se sua internet está travando, meu amigo, a Bot Internet é solução, tá? Atendemos Belo Horizonte e região metropolitana. Não jogue fora a sua oportunidade, corra para Folhas. Tudo que você precisa em bordado você encontra na Folhas. Todas as camisas do Hoje Tem Galho do canal do Rap Show são feitas na Folhas Bordado. Você pode ter sua camisa no primeiro andar do Mega Shop em frente ao Carrefour. Bonés e camisas nós bordamos para você. E a quantidade que você necessita, desembola. Precisou de grana, a gente desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o empréstimo que você tanto necessita, tá? O link está na descrição. Detalhe importante, emprestamos para qualquer lugar do Brasil. Se você tem um cartão de crédito com limite liberado, eu faço um Pix para você à vista e você me paga a prazo. Melhor que isso não tem. É muito mais barato que outros empréstimos no mercado. Aqui na Tempone Imobiliário, nós trabalhamos com locação, venda e administração há mais de 30 anos. Segurança e transparência é o nosso sobrenome, tá certo? Temos 3 unidades espalhadas em Belo Horizonte. Então, se você quer locar, vender ou colocar a gente para administrar seu imóvel, você pode nos procurar que nós vamos resolver para você. O link está na descrição. E Instituto Céspedes, calvície tem solução, gente. A solução é transplante capilar. Eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo, Rap Careca Show, mas todos esses apelidos foram extintos. Graças ao transplante capilar do Instituto Céspedes, que é o melhor do Brasil, tá? Aqui eu não falo que é transplante capilar, não, é milagre capilar. O link tá na descrição, é consulta gratuita e 13% de desconto para você que fechar com a gente. Bom, bora falar de galho e bora começar falando do Barba, né, gente, nessa noite de domingo. O Barba falou sobre o crescimento da equipe e também falou sobre o Bernard. Ele é apaixonado com o Bernard, mas o Bernard fez uma grande partida, isso a gente não pode deixar de dizer, né? Vou me tirar aqui da tela, gente, para não atrapalhar a legenda. Vamos lá. Creo que la evolución del equipo hace crecer las individualidades y que cuando una individualidad como la de Bernard trabaja para el equipo, en algún momento termina, como dije alguna vez, floreciendo y empezando a tener los rendimientos que creemos que él nos puede dar. Y puede seguir creciendo, puede seguir mejorando. A mí me pone feliz cómo está jugando. Es un jugador muy comprometido, un jugador que salió de acá, fue campeón, volvió para dar lo mejor de sí, lo que muchas veces no se tiene paciencia, que estamos esperando a Bernard de 20 años y ya tiene 33. Hoy le está dando inteligencia al equipo, le está dando una colaboración inmensa defensiva, pero todo su aporte ofensivo, bueno, hoy se ve reflejado porque el equipo ganó, el equipo jugó bien, el equipo mostró solidez, más allá de recibir un gol. El equipo mostró solidez y creo que hubo otros partidos que para mí han jugado mejor, pero como el equipo no ganaba, no se iba a ver reflejado y no íbamos a hablar de eso. Pero como Bernard, también hay muchos otros chicos que lo han hecho muy bien porque el equipo tuvo un rendimiento bueno. Tá aí, né, a opinião do Barba sobre Bernard, sobre a melhora da equipe. Eu vou dizer pra você claramente que não é que o Atlético tem um crescimento gigante, nem nada disso, porque a gente vê aquela partida contra o Ceará, como é que você vai falar que teve um crescimento? Isso é balela. Desculpa o termo, mas o termo é esse, é balela. O Atlético não teve um crescimento, o Atlético não teve um desenvolvimento ainda, o Atlético tem muito ainda o que desenvolver para poder jogar bem. O grande lance talvez seja que o Atlético em casa ele regula melhor, né? Tirando o jogo contra o Flamengo, que foi o jogo fora da curva, o Atlético em casa ele joga bem. Em casa ele vence, joga razoável, né? Jogar bem ele também é muito, mas joga razoável e vence. O problema é fora. Fora o Atlético joga muito mal. E o jogo contra o Botafogo mesmo foi um exemplo disso. O Atlético é uma equipe superior ao do Botafogo no jogo.
né? E deixou o Botafogo empatar com um lance de bola aérea. Esse jogo mesmo também tivemos o problema da bola aérea. Então, assim, cara, a grande realidade é que o Atlético ele tem que corrigir os seus defeitos, que são a questão da volância e da bola aérea. O ataque vem fazendo gol, o ataque vem contribuindo. O Atlético não tem reservas de qualidade, essa é a grande realidade. Se você precisa acionar um banco para você ter reservas para ajudar a mudar uma partida, para pôr um fogo no jogo, você não tem. Você não tem nenhum jogador. Você não tem Gente, é assustador. O Atlético não tem nenhum jogador para pôr fogo no jogo. Então nós estamos vivendo um momento bem perigoso, cara. Nós estamos vivendo um momento bem tenso. Então eu tenho para mim que o Atlético ele precisa fazer uma correção de rota nessa janela urgente. Que é isso, mas logo depois de uma vitória você está falando isso? Claro. Claro, porque eu olho pro elenco, se machuca o Cissé, se machuca aí o Minda e o Cassier, acabou o Atlético. Literalmente o Atlético faz assim, desaba em si mesmo. Então, assim, cara, a sorte nossa é que nós estamos chegando, faltando só 4 rodadas aí. O Atlético vai insistir com o Minda, vai insistir com o Cassierra, vai insistir com o Coelho até as rodadas finais aí. Depois eles vão para a Copa do Mundo, eles vão para onde eles têm que ir. E o Atlético que se preocupa com ele mesmo. O problema é da Copa do Mundo, porque quem banca salário somos nós. Então, assim, é muito sobre isso, e você não tem um reserva de qualidade, você não tem um cara pra pôr no segundo tempo. Então a minha preocupação é no longo prazo. Partida excelente, falei que quase todo mundo jogou bem. Volante, necessitamos gente de volante. O Atlético tem 3 problemas hoje que você pode chamar de grave. Reservas de qualidade pro setor ofensivo, volante de qualidade e zagueiro, porque o Atlético contrata e volante não resolve o problema. Bom, bora ver a entrevista do Natanael, que deu ele logo depois do jogo. Lembrando que essa entrevista não foi do Hoje Tem Galo, tá, gente? Essa entrevista foi cedida pelo Bica Galo, do meu amigo Marcos Geves, ele nos emprestou. Vamos acompanhar aqui. Mas com a classificação, hoje uma vitória com um jogo mais controlado, né? Bem mais tranquilo. Acho que sim, a gente fez um jogo aí muito bom, no meu ver, acho que desde o primeiro minuto, um jogo bastante consistente. Praticamente não cedemos nenhuma oportunidade para o adversário, e a primeira chance que eles tiveram acabamos tomando o gol. Mas acho que a gente teve equilíbrio aí, conseguimos manter o mental firme e forte para voltar para o segundo tempo, fazer um bom segundo tempo, sair com a vitória, que é o mais importante. Pela covardia que você falou, pelo jeito, tanto que você correu hoje, não sentiu nada, né? Como eu falei, tinha comentado com você, foi algo que me atrapalhou um pouco o ano passado, e esse ano, quando a gente voltou das férias, eu fiz alguns exames que a gente conseguiu detectar onde estava o problema, consegui reforçar, estou conseguindo trabalhar no dia a dia junto com o fisioterapeuta e conseguindo estar sem dor, então a gente consegue render melhor. Jogando aí numa posição nova, como zagueiro, como é que tá sendo aí atuar nessa nova posição aí no Galo? O jogador quer sempre jogar, independente da posição. Fico feliz com a confiança do professor Eduardo aí, e onde ele achar que eu posso ajudar a equipe da melhor maneira, eu tô pronto. Acho que vem trabalhando no dia a dia, mostrando que eu posso ajudar a equipe aí. Então, fico feliz com a confiança dele e espero continuar tendo oportunidades. E aquelas ultrapassagens ali, você jogando como zagueiro, inclusive, você combinou alguma coisa com o Coelho? Fazia parte do plano? Como é que você fala isso? O Eduardo tinha falado para mim também durante esses treinos aí que quando eu visse uma brecha para poder fazer a ultrapassagem, esse elemento surpresa poderia fazer, que a gente tem 2 volantes ali que ficariam mais por trás para conter a transição, então é algo também que ele já tinha passado na preleção, no treino de ontem, então é jogada que a gente já tinha trabalhado também. Natanael, assim, nos últimos jogos eu até tentei entrevistar aqui sobre a parceria que você está com o Coelho. Assim, a forte marcação, e ele ajuda muito. Está sendo mais produtivo isso para o seu futebol? O Atlético está se dando muito bem ali pelo lado direito? Não, acho que a gente vê um crescimento do grupo, acho que a gente vem de 3 jogos aí no Brasileiro, de 9 pontos a gente conquistou 7. Isso acaba nos dando mais confiança também, eu vejo a equipe melhorando como um todo, não é o Natanael, não é o Coelho, acho que o grupo. Então, espero que a gente continue nessa batida, continue nessa toada aí pra gente brigar na parte de cima da tabela. Volto a dizer, né? Nós temos um time titular interessante que precisa ajustar a questão da bola aérea e que precisa principalmente de reforço pro ataque. Sem isso, gente, não tem condições do Atlético disputar nada, porque jogadores lesionam, jogadores machucam, jogadores têm estresse muscular, do futebol, cara. Eu não tô falando nenhum grego aqui, tô falando a realidade purinha. Então nós precisamos de ter jogadores de mais qualidade para ajudar o elenco, entendeu? Substituir todo time bom, tem
jogadores que entram e ajudam. Em 2021 nós somos campeões que, querendo ou não, nos momentos que precisava, o Vargas estava bem, ele entrava, o Sacha estava bem, ele entrava, até o próprio Iorra estava bem, ele entrava, era aquele menino que jogava pela ponta, que está na Espanha também, que era da base do Galo, entrava bem, então você precisa ter esses jogadores. Minha voz tá péssima, né, gente? Bom, bora falar de Júnior Alonso, que negou saída. Ô, gente, bora falar do Júnior Alonso. Essa imagem é do canal do Breno Galante, tá certo? Temos que dar os créditos aí ao Brenão. E, cara, olha o que o Júnior Alonso falou aí sobre saída do Galo. O Atlético tem mais 2 jogos em casa antes da parada da Copa, você tem contrato até o fim do ano, mas tem a janela do meio do ano. Como que tá? Tá se caminhando para uma despedida esses 2 últimos jogos? Não, eu não tenho nada fechado com ninguém. Obviamente tem muitos rumores aí, muitas pessoas falando coisas que não são certas, né? Eu não tenho fechado nada com nenhum clube porque isso é impossível. Depois do Mundial, depois da Copa do Mundo, com certeza vou falar com o clube, né, para ver o que acontece. Mas neste momento eu não tenho nada. Eu foco aqui no Galo, tentar fazer grandes partidas para que meu rendimento seja ótimo também lá na Copa do Mundo. É isso. Então teve uma conversa com o clube, até um acordo para uma saída amigável, isso então não procede? Não, o que eu vi que estavam falando, né, setores da imprensa, é que eu tinha um acordo já fechado com o clube. Isso é falso, né? No início do ano teve uma conversação com uma pessoa do clube, onde a gente, né, chegou num acordo, mas falando de que se tiver alguma proposta, poderíamos negociar, né? Então é isso, não tem nada fechado. Então, só para aclarar também para o torcedor e para os setores da imprensa que estão falando isso, isso é a realidade, isso que está acontecendo. Não está fechado, mas tem a proposta? Não, não tem nada ainda. Como já falei, meu foco é aqui, no Galo, tentar fazer ótimos jogos. Obviamente que depois do Mundial, com certeza, teremos uma janela de oportunidades maior ainda, então veremos o que acontece, né? Eu estou feliz aqui no Atlético, feliz aqui em Belo Horizonte e veremos o que acontece depois do Mundial. Gente, vamos lá. É bom dar uma explicação. Todo mundo sabe que trabalha no futebol de Minas Gerais que o Alonso já vai sair no meio do ano. Que já é um acordo do Alonso com o próprio Atlético, ele tem um time na Liga Americana que quer ele. Por que ele não pode chegar e falar isso agora? Porque, contratualmente, você só pode falar que está fechado com uma outra equipe, né, com um contratozinho bonitinho que você já assinou, faltando 6 meses. Você não pode assinar agora. O Alonso, ele não tem o direito no futebol de assinar agora um pré-contrato antes dos 6 meses, porque a preferência é do Atlético. Então o que ele está dizendo ali é uma proteção jurídica, vamos assim dizer. Ele está fazendo uma proteção jurídica, nada além disso. Então, neste momento, a questão da saída do Júnior Alonso é uma coisa meio que líquida e certa. É só dar tempo ao tempo que ela vai acontecer. Bora falar agora de Reinier, tá certo? De Sampaoli e de José Escobar. Gente, bora falar sobre isso, mas antes quero contar pra vocês aqui de uma coisa muito boa. Meu amigo, você quer ser inesquecível na cama, mas inesquecível de verdade? Então você vai entrar aqui no meu... Eita! Você vai entrar aqui na descrição do meu vídeo, desculpa, faltou a voz. Na descrição do meu vídeo e vai comprar um dos cursos da Catarine Luiz. Gente, cursos de altíssimo nível, eu já fiz 2, eu quero fazer todos, são 5. Já fiz 2 cursos e meu amigo, minha mulher só me agradece. São cursos maravilhosos que realmente apimentam a vida sexual de você e do outro lado. Então, se você quer se tornar inesquecível, você quer se tornar diferente, é aqui, ó, com a Caterine Louise. O link está na descrição. E aqui na Repsol de Consultoria em Consórcio, gente, nós vendemos consórcio de altíssimo nível para vocês. Deixa eu te contar aqui, ó. Caso recente, tá? Tinha um cara que ele queria uma caminhonete mais cara no valor de R$200 mil. Ele fez uma carta de consórcio de 200 mil. Ele já tinha um carro que valia 120 mil. Ele foi no banco para financiar a diferença, o banco cobrou muito caro dele. Mora aqui na região de Contagem. O que ele fez? Ele, com a carta de 200 mil que a gente tinha dele, ele pegou, vendeu o carro dele e deu de lance os 120 mil. Pronto. Ele faturou, todo dia 15 tem. Ele faturou e aí, meu amigo, o que aconteceu? Semana que vem ele já tá com o carro dele, que ele já foi contemplado. É assim que funciona. A gente ajuda você a realizar seu sonho e você fugindo dos juros, fugindo de pagar 2 carros. O link tá na descrição. Isso funciona para lote, isso funciona para carro, isso funciona para casa, apartamento, moto, tudo isso. Pode procurar a gente que nós vamos fazer uma carta de consórcio de investimento para você. Eu tô querendo investir. Então procura a gente aqui. Eu mesmo tenho 6 cartas de consórcio de investimento. O link tá na descrição. Corre para cá, corre para Repsol de Consultoria, Planejamento. São
30 anos aí da Demicon e a gente tá junto com eles. Bom, vamos lá, cara. Reinier indo pro México. Ontem a Itatiaia confirmou a informação do nosso amigo Marcos Jeves que Reinier tem boas chances de ir para o México. Não foi revelado a equipe, né, que ele poderia ir, mas que há o interesse. Cara, é a única justificativa que a gente encontra do atleta ter permitido o Reinier fazer 13 jogos. Porque o Reinier claramente não conseguiu jogar bem. O Fael fez um levantamento que mostra, e eu trouxe ele aqui no canal, que o Reinier, cara, ele mais perde do que vence pelo Atlético. Quando ele está em campo, o Atlético perde. O Atlético não é vitorioso com o Reinier em campo. Tá certo? E o Atlético, nessa negociação toda, tá acontecendo, tá rolando. Segundo tanto a Itatiaia quanto o nosso amigo Marcos Jeves, deve sair mais confirmações. Talvez na live de amanhã, meio-dia, a gente traz clube interessado, essas coisas. Nós estamos tentando aprofundar nisso. Vou confessar pra você, não tô mandando mensagem pra ninguém, tá? Tô falando que eu tô tentando aprofundar, é mentira. Eu vou tentar aprofundar amanhã. Hoje eu tô quietinho em casa aqui, só gravando esse vídeo e fazendo vídeo de amanhã. Então o que que acontece, cara? Excelente. Se o Reinier sair, isso prova aquilo que eu vinha falando pra vocês. Aí vocês não esqueçam quem foi o primeiro a dar notícia. Quando você vê os outros abutres aí falando... os abutres falando, é o primeiro a mão e tal, vocês vão lembrar, não, o Rhapsody avisou isso lá no início de maio, porque a ideia do Atlético é trazer de 4 a 5 reforços. O Atlético gostaria, na verdade, a ideia do Atlético não é trazer de 4 a 5 reforços, não, deixa eu recapitular. A ideia do Atlético era trazer de 2 a 3 reforços, mas uma pessoa me deixou claro, dependendo da saída nós podemos chegar até 4/5, mas depende de sair uns 6, 7 jogadores. Depende de sair 6 ou 7, ou seja, ele tá falando de trazer 4 ou 5 se sair 6 ou 7. Ou seja, ainda tem um gap de jogadores de qualquer maneira, mas absolutamente normal, porque o Atlético entende que a base tem que ser mais oportunizada, Paciente, CC e outros. Bom, esperar cenas dos próximos capítulos e ver o que acontece. Gente, bora falar do Sampaoli que tá processando o Galo, né? Mais uma dívida que o Galo tem, mas essa dívida está incluída lá no CNRD, tá? Olha pra você ver, ó. Sampaoli aciona o Atlético no CRD e cobra 10 milhões da multa rescisória. O clube só pagou a primeira das 15 parcelas acordadas entre as partes. Cara, o Atlético ele já solicitou um acordo geral, né, para que possa fazer uma liquidação dos seus débitos, essa coisa toda, tá lá no CNRD, vai ser avaliado, então o Sampaoli entraria nesse parcelamento, o Sampaoli entraria nesse, aspas, acordão que o Atlético tá fazendo lá e criando. Só que, cara, a parada é a seguinte... Obviamente o Atlético ele se sente no direito de não falar com a torcida o que está acontecendo. Apesar de eu não concordar, eu compreendo, mercadologicamente é ruim você ficar falando o tempo todo, né? Mas já saiu no balanço quanto que o Galo deve, já saiu na imprensa quanto que o Galo tá devendo. Então assim, eu não vejo surpresa nenhuma, cara, em o Atlético e o CEO do Atlético, ele vir a público e explicar o que tá acontecendo. Porque isso aqui é um absurdo, cara. O Atlético não honra um único acordo. Isso tem que ser explicado. O Atlético não honra nenhum acordo. Parcelou de 15 vezes o Sampaoli e já não pagou e o cara já foi pra CNRD. Ah, porque nós pedimos ele. Cara, não tem essa de pedir. Combinou data, paga na data, pô. Entendeu? Se não tá dando conta de pagar, arca as consequências. E é isso que tá acontecendo. Então já passou da hora do Pedro Daniel sair do seu esconderijo e vir explicar pro torcedor atleticano o que tá acontecendo. Que esse negócio do Sampaoli é brincadeira, não. Isso é sério. Isso tá passando de um ponto. Então o torcedor ele merece a explicação, inclusive, e ele conversar isso com a imprensa, para a imprensa explicar para o torcedor, gente, é o seguinte, realmente o Galo tá devendo isso aqui, mas tem um projeto aqui, ó, e é do Sampaoli, ele tá lá, é pagar desse jeito, desse jeito, e é perguntar para ele, vocês vão honrar? Porque vocês parcelam tudo e não honram nada. Porque tá difícil entender, tá difícil compreender as coisas que estão acontecendo no Atlético, entendeu? Nós vamos fazer um aporte aí maravilhoso que vai liquidar a dívida bancária, glória a Deus, muito necessário, mas nós estamos devendo um monte de time, isso aqui, o CNRD, obviamente 240 milhões, pô, esses 240 milhões incluem times de fora, times do Brasil, porque time de fora não é obrigado a aceitar, então tem que ter uma explicação mais lógica, entendeu? Porque o que tá no CNRD? Porque FIFA não entra no CNRD. O time lá de Basel, tô inventando aqui, aquele lá da Suíça, Basel não entra, não deve esse time não, tá? Por isso que eu inventei esse nome. Mas vamos pegar o Norwich Team Forte, que a gente deve. Não entra nessa conta. Então o Pedro Daniel nos deve explicação, mas eu vou fazer uma crítica pesada aqui ao senhor Pedro Daniel. O Pedro Daniel ele se sente acima de todos e só dá entrevista pros bambambam. Aqui pra quem conversa com vocês, eles não dão não, ele não dá não. É uma crítica, já pedi, já cansei de pedir, não vou pedir mais, mas a verdade é essa.
E o Pedro Daniel fica escondido lá atrás das suas vice-presidentes, um monte de gente, vir a público explicar o que está acontecendo, niente, não é do interesse dele. Talvez faça depois do aporte, vamos ver. Não duvido que faça, não. Bom, bora falar aqui de José Escobar. Essa informação não é minha, tá, gente? Essa informação, ela vem de colegas e é o seguinte, cravando o interesse do Galo em José Escobar. Cara, vamos lá ver quem que é esse rapaz? José Escobar, 21 anos, de Santa Marta, Colômbia, 1,76, volante, pertence ao América de Cali, tá retornando, avaliado em 1,5 milhão de euros. Um jogador muito estilo que a SAF gostaria de ter mesmo, né? 21 anos, jovem, titular na Liga lá, as Copas Sul-Americanas 100%, na final da Liga, 2 jogos jogou os 2, na Liga Maior lá 74%, 15 jogos, 1 gol, 2 assistências. É um volante bem primeiro volantão, né? O que o atleta tá buscando no mercado. Mas aí vem uma pergunta, cara. Vamos só passar o histórico dele aqui, né? América de Cali, aí foi emprestado pro mundo árabe. Não deu certo por lá, ao que parece, né? E voltou pro América de Cali. Cara, vamos lá, é uma aposta. Desculpa, tá, gente, a tosse. É uma aposta. Não dá pra falar nada além disso. É um jogador jovem, eu particularmente não conheço. O Garcês até soltou um vídeo dele que eu pretendo trazer para vocês amanhã no almoço, pra gente ouvir o que o Garcês falou sobre ele, mas de qualquer maneira é uma aposta. Não é um jogador já experimentado absurdamente, não é um jogador que já tem um know-how, não é. Então, esse talvez seja a ideia de busca de jogadores do Atlético. É ruim? Cara, não é ruim. Eu vou explicar o porquê. Se o Atlético busca esses jogadores, mesmo que eles demorem a virar um pouco, que o Atlético consiga aos trancos e barrancos uma posição de respeito na Libertadores, e respeito que eu falo é entrar no grupo da Libertadores ali, o Atlético acaba que, e é importante dizer isso, o Atlético acaba que vendendo e performando esses jogadores melhor. O caso do Minda, que vem melhorando bastante. Estou morrendo de medo do Minda, porque o Minda vai agora parar a Copa do Mundo, voltar pro Galo e tal. O Vitor Hugo, né, entre outros jogadores CC que estão performando bem. Então, para mim, não é um grande problema. O problema é que no futebol a gente tem uma coisa chamada imediatismo. E o problema é que a gente contar com a sorte, que o Atlético vai performar bem, sem ter os jogadores adequados, é um problema. Então, isso daqui reside um problema sério. Tá bom? Eu deixando muito claro isso pra vocês. Então, assim, eu entendeu? Que não é ruim você apostar em jogadores como esse, mas é ruim quando você não tem um jogador principal, que o cara que chega, farda e assume a titularidade. Eu acho os volantes do Atlético, todos eles, medianos pra baixo. Nenhum volante do Atlético é acima da média. Nenhum. Nem bom. É regular. Por exemplo, eu acho o Minda bom. Não é acima da média, mas eu acho o Minda bom. Eu acho que o Minda pode até virar excepcional. Eu acho que a Serra bom, eu acho que o Eju bom, eu acho o Lodge muito bom, eu acho que o Natanael tá bom, entendeu? Eu acho que o Tressoldi tá bom, eu acho o Everson excepcional. Agora os volantes do Atlético, pra mim, são todos regulares. A gente precisa de um pra chegar, fardar e assumir. Bom, essa é a minha opinião. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Desculpa a voz, amanhã de manhã ainda vai sair um vídeo mais ou menos, que eu tô gravando agora. Vamos ver se na hora do almoço, depois da 5ª dose do antibiótico, a gente melhora. Beijo na alma, fiquem com Deus, valeu, tamo junto e tchau!